Pessoal, esse caso envolvendo a ABIN é um caso muito sério, mas muito sério mesmo. Como eu já noticiei em outros vídeos, a palavra impeachment voltou a percorrer os corredores do Congresso e é algo que preocupa a equipe de Bolsonaro. Porque mesmo que não vá para o impeachment, o general Augusto Heleno pode perder o cargo dele. E é claro que o Heleno, que é um maníaco por cargos, não vai querer perder o cargo de ministro. Então é uma situação que está complicada, cada dia nós temos mais notícias e eu venho aqui trazer sempre as notícias desse que é o maior escândalo da história das nossas instituições republicanas. Mas antes eu sempre peço para você deixar o like, 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. Por que esse é um grande escândalo? Porque a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, subordinada ao GSI, que é o Ministério do Augusto Heleno, foi utilizada para produzir relatórios favoráveis ao Flávio Bolsonaro, desacreditando assim a investigação do Ministério Público. Ou seja, foi uma instituição republicana sendo utilizada para atacar uma outra instituição republicana. No caso, o Ministério Público e também a Receita Federal. Então isso é muito sério. E por mais que o GSI e a própria ABIN queiram negar que eles fizeram algo, a própria advogada do Flávio Bolsonaro assumiu que ela recebeu relatórios da ABIN. Então tá uma situação muito complicada. Porque se você tem essas duas versões postas na mesa, uma falando que não teve e a outra falando que teve, qual que você vai acreditar? Nós começamos a nos questionar. Por que a advogada do Flávio Bolsonaro iria admitir que a ABIN mandou relatórios? Ela não teria motivos para isso. Já a ABIN teria motivos para negar. Então ficou esse impasse que as pessoas tendem a acreditar mais, claro, na advogada do Flávio Bolsonaro, porque ela não tem motivo nenhum para mentir. E por conta disso, foi deflagrada uma guerra. Augusto Heleno e Alexandre Ramagem declararam guerra aberta à advogada Luciana Pires, diz a revista Época. Luciana Pires assumiu a defesa de Flávio Bolsonaro no lugar de Frederico Wassef, depois da prisão de Fabrício Queiroz. Alexandre Ramagem, que é o diretor-geral da ABIN. E eu falei para todos vocês que daria errado essa estratégia do Flávio Bolsonaro de substituir o Fred Wassef pela nova advogada. Claro que isso nunca teria acontecido se o advogado de Flávio Bolsonaro fosse Fred Wassef, porque nós sabemos e entendemos a preciosidade que é Frederico Wassef. Uma figura que está disposta a combater junto com questões humanitárias. Ele é o próprio anjo de cabelos magicamente negros. E eu tenho aqui para vocês uma nova reportagem da revista Cruzoé. A reportagem da Cruzoé, isso de hoje, dia 20, tá? A reportagem da Cruzoé sobre a ABIN do B, que é a ABIN do Bolsonaro, a central de arapongagem, então tem que trazer para perto, ele tá ficando mais velho, né? Arapongagem do bolsonarismo revela o motivo dos ataques de Alexandre Ramagem e Augusto Heleno à advogada Luciana Pires. Eles só se meteram na enrascada da ABIN Gate porque foram pressionados por Jair Bolsonaro, que atendeu a um pedido da defensora de Flávio Bolsonaro. Então o Jair Bolsonaro pediu, e quando o chefe pede, o chefe manda. E os dois atenderam ao pedido do Jair Bolsonaro, porque eles viram o que aconteceu com os outros ministros que não se curvaram a Bolsonaro. E aí eu estou falando de Mandetta, eu estou falando do general Santos Cruz, do próprio Gustavo Bebiano, do Nelson Teich. Todos eles saíram do governo porque não cederam às pressões do presidente Bolsonaro. E o Augusto Heleno, como eu falei no começo do vídeo, é alguém maníaco por cargos e ele não iria perder esse cargo com o ministro do GSI. Na reunião do dia 25 de agosto no Planalto, Bolsonaro teria questionado Ramagem se a ABIN sabia dos tais desvios de conduta no fisco, onde agentes teriam usado senhas invisíveis para acessar dados de contribuintes, com o objetivo de subsidiar futuras investigações. A resposta negativa do chefe da agência de inteligência fez surgir um silêncio quase sepulcral entre os presentes. Na visão de quem participou do encontro, o clima de constrangimento na reunião instigou o Ramagem a entrar de cabeça no caso para tentar corrigir a falha, entre aspas, perante o chefe. O diretor da ABIN teria ficado com uma cópia da representação apresentada naquele mesmo dia, a Receita Federal pelas defensoras de Flávio. O objetivo era ter acesso a todas as pesquisas realizadas nos sistemas internos do órgão, envolvendo o nome do senador, da mulher dele e das empresas do casal desde 2015.
Tem mais, eu vou ler para vocês. Isso aqui é um escândalo, porque Bolsonaro mandou, e claro que isso é uma intimidação ao Alexandre Ramagem e também o general Augusto Heleno. É quando entra em ação a estrutura paralela montada dentro da BIM para atuar conforme os interesses do clã Bolsonaro. Essa foi a ideia do Carluccio lá atrás, antes mesmo de Bolsonaro assumir. Ele queria criar uma BIM paralela. Vocês lembram, nós já falamos sobre isso há muito tempo. Mesmo na condição de diretor-geral da agência de inteligência, Ramagem, afirmam interlocutores que acompanham o caso, sabia que não poderia se valer dos trâmites oficiais do órgão para ajudar na defesa do filho do presidente. E essa BIM paralela que o Carluccio queria montar ia ser chefiada pelo Ramagem, que depois, melhor ainda, né, foi para a BIM original. Por isso, acionou, nas palavras de servidores concursados do órgão, a central bolsonarista da BIM, criada extraoficialmente e alheia ao procedimento padrão da agência para levantar antecedentes e montar dossiês a pedidos expressos do governo. A estrutura foi batizada de Coordenação Geral de Credenciamento de Segurança e Análise de Segurança Corporativa e tem como chefe o agente da Polícia Federal Marcelo Bormivetti. O maior responsável pelo escândalo não é Alexandre Ramagem ou Augusto Heleno, e sim Jair Bolsonaro. Por isso que isso pode acabar dando impeachment, porque no mínimo é peculato, no mínimo é desvio de função, improbidade administrativa. E se Bolsonaro não vai perder a cabeça dele, ele vai acabar ceifando tanto o Augusto Heleno quanto o Alexandre Ramagem, e eles não querem perder os cargos, obviamente. Quem gostaria de perder? É uma situação complicada para Bolsonaro e também para Ramagem e Augusto Heleno. Cada dia que passa, a situação começa a ficar mais complicada. E ficou, de fato, muito complicada quando Flávio Bolsonaro cometeu o erro maior de todos, ter demitido Fred Wassef, o anjo, que gosta de usar celular com os flipzinhos, assim. Toda foto que você vê, ele vai estar com o celular de flip. É muito estilo Fred Wassef, que é uma pessoa que nós temos um apreço grandioso aqui no canal, porque é uma pessoa que venceu câncer, uma pessoa que abrigou o Fabrício Queiroz, sabendo que ele poderia ser morto, pagou os tratamentos do Fabrício Queiroz. É uma pessoa assim que tem uma benevolência que ela é de outro mundo. E quando eu vi essas ações humanitárias do Fred Wassef, eu comecei a questionar a minha própria integridade moral ao ter questionado a índole de um homem elevado e superior a todos nós, que é Frederic Wassef, seja do ponto de vista do direito ou também do ponto de vista humanitário. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham de Fred Wassef. Todos os comentários que ousarem falarem mal de Fred Wassef serão absurdamente reprimidos pela nossa comunidade, porque nós não deixaremos que Fred Wassef seja vilipendiado aqui no canal. Um homem com tamanha magnitude, com tamanha celestialidade, jamais pode ter um A negativo contra ele sendo proferido. Ele que levou tiros, entre aspas, né, no lugar de Bolsonaro. Que homem. Deixa aqui nos comentários o que você acha, clique no gostei, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão e me siga no Twitter, @profileo_oficial.